Olá, sou o professor Felipe Garcia, idealizador do @TCC do Direito, um grande canal no Instagram feito para você que está nessa fase do TCC e apertado aí, vésperas de apresentar o seu TCC para a banca, não sabe muito bem o que fazer. E esse vídeo eu gravei especialmente para você que está nessa fase, que precisa de ajuda, de auxílio. Eu convidei uma orientanda minha, a Giovana, para que ela pudesse fazer um treinamento comigo. Então, como que funcionou? Eu orientei ela previamente, passei algumas instruções, mostrei para ela como seria uma apresentação de TCC. Ela treinou em casa e depois nós marcamos uma data para que ela pudesse aqui comigo, e vocês vão ver essa gravação, para que ela pudesse apresentar para mim o roteiro de apresentação dela. Então, a gente tem que levar em consideração que foi a primeira apresentação da Giovana para alguém. Ela não tinha apresentado até então o trabalho dela para ninguém. Ela vai cometer alguns vacilos, alguns errinhos, ela vai ficar nervosa, vocês vão observar isso, mas tudo levando em consideração esse contexto da grande tensão, da grande ansiedade que gera a banca de TCC. Depois que ela apresentar, vocês vão observar que eu vou fazer algumas considerações. Considerações essas que vão ajudá-la a perceber aqueles pontos falhos que ela pode melhorar quando da apresentação oficial do trabalho dela. Bom, nesse momento que eu estou gravando essa abertura do vídeo, a Giovana já apresentou para a banca de forma oficial, mas eu vou te contar o resultado final dessa apresentação da Giovana no final do vídeo. Então assista até o final para que você saiba se deu certo para a Giovana, se ela conseguiu ser aprovada ou não pela banca de TCC. Vamos assistir? Bom, então vamos iniciar a apresentação do trabalho de curso da aluna Giovana, com o título O cabimento ou não do dano moral decorrente de aquisição de produto alimentício com presença de corpo estranho. Giovana, você tem 10 minutos para a sua exposição. A palavra está com você, pode ficar à vontade. Boa noite a todos. Inicialmente, agradeço a presença do meu professor, orientador, mestre Felipe Rodrigues Garcia. Registro a minha gratidão pela banca aqui composta de avaliadores e agradeço também a presença de todos que estão aqui para prestigiar o meu trabalho. O tema deste trabalho de conclusão de curso é o cabimento ou não do dano moral decorrente da aquisição de produto alimentício contendo corpo estranho, com a presença de corpo estranho. Para ilustrar o meu trabalho, eu trouxe uma breve história fictícia, que é a seguinte. Joana acaba de comprar a sua primeira casa própria e, com a intenção de comemorar a sua aquisição, ela resolve chamar a sua família para um jantar, para comemorar em um jantar. Ela resolve fazer um prato específico que a sua avó fazia quando ela era criança e que tem um valor muito afetivo para ela. Então, ela resolve ir no supermercado, é um supermercado renomado em sua cidade, por ter produtos frescos, de ótimas qualidades, e compra os insumos necessários para fazer esse prato principal. Ao chegar em casa, ela prepara o prato e, para receber os convidados, ela deixa reservado dentro do forno enquanto os convidados chegam. Muito preocupada com o bem-estar de todos, ela conversa bastante, há muitas risadas nessa noite e chega a hora de servir o prato principal para os seus convidados. Ela pega o prato principal, coloca na mesa e a sua prima Jade percebe uma coisa estranha nesse prato. Ela percebe essa coisa estranha e chama Joana para ver também o que está acontecendo. Joana, já muito preocupada, ao chegar ao local ali onde estava o prato, percebe que tem larvinhas vivas andando no produto enlatado que ela colocou no prato principal. Naquele momento ela fica desolada, pois era um momento muito importante para ela. Ela percebe que ela tem que desfazer daquele prato e fica desolada. Fica muito chateada. No dia seguinte, ainda muito chateada, Joana, ela resolve procurar um advogado para entender os seus direitos diante daquele dano que lhe foi sofrido. Portanto, depois dessa breve historinha, tem-se o problema da pesquisa. Juridicamente possível reconhecer o dano moral, mesmo que não haja ingestão do produto? Logo após, tem-se a hipótese, que inicialmente é juridicamente possível, sim, reconhecer esse dano, mesmo que não haja ingestão, uma vez que nós temos o artigo 12 do Código de Defesa Civil do Consumidor, CDC,
que é bem claro ao dizer que o fornecedor, ele, independente de culpa, ele pode sim responder pela reparação dos danos causados ao consumidor. Quanto aos objetivos, o objetivo geral, ele é analisar e entender se realmente é possível reconhecer esse dano, mesmo que não haja essa ingestão, e quais seriam as penas possíveis para esse fornecedor, uma vez que ele colocou no mercado um produto com a presença do corpo estranho. Os objetivos específicos levantados foram estudar o Código Civil juntamente com o Código de Defesa do Consumidor, que foram os que mais envolvem no assunto, analisar o acórdão no recurso especial de número 1899304, os seus votos divergentes e os seus fundamentos, a fim de compreender essas discussões dos órgãos superiores, principalmente o STJ, e verificar se é possível reconhecer essa responsabilidade civil, mesmo que não tenha o dano. No que diz respeito à justificativa, a pesquisa ela se mostra atual, uma vez que existem julgados muito recentes que ainda não chegaram a uma conclusão específica. Existem votos divergentes nesses julgados. Então, ela se mostra muito atual no que diz sentido a isso. Ela se mostra relevante uma vez que não existe uma lei específica que trata do caso citado. Existe, sim, o artigo que traz sobre o assunto, mas não existe uma lei que especifique se realmente tem que ser penalizado, como deve ser penalizado. Acerca da metodologia da pesquisa, foi escolhido o método dedutivo, pois houve a análise de fenômenos, houve também o estudo de leis, teorias, artigos já publicados e os julgados dos órgãos superiores, principalmente quando se diz do STJ, que é um dos órgãos que mais traz para a gente casos assim. Como o marco teórico, optou-se pelo Código de Defesa do Consumidor, porque nele traz o artigo que é um dos principais para envolver toda a pesquisa, que é o artigo 12, já supracitado. Apresentando os elementos da pesquisa, passa-se então a entender o que foi dito nas sessões. Na primeira sessão, o objetivo foi abordar o conceito da boa-fé, como também o que é o corpo estranho, acerca do pensamento de alguns doutrinadores. E essa primeira sessão ela foi dividida em tópicos. O primeiro tópico, ele traz os conceitos doutrinários sobre a boa-fé, o corpo estranho e a sua ingestão. O segundo tópico, ele tratará sobre a legislação acerca do tema. E o terceiro tópico, ele terá por objetivo analisar as jurisprudências do assunto. Na segunda sessão, ela tem por intenção apresentar e esclarecer o conflito existente em torno do tema da pesquisa. Em um primeiro tópico serão apresentados os aspectos gerais do conflito. No segundo tópico será analisado os doutrinadores que trazem que não em um primeiro tópico serão apresentados aspectos gerais do conflito. Em seguida, Ai, fiquei nervosa, Felipe. Problema não, respira, retoma. Tá, vou começar de novo na segunda sessão. Na segunda sessão, tem por intenção apresentar e esclarecer o conflito existente em torno do tema da pesquisa. Em um primeiro tópico, serão apresentados aspectos gerais do conflito. Em seguida, colocar-se-á os doutrinadores que dizem que precisa sim ter a ingestão do produto para que seja efetivo o dano. E, por fim, no terceiro tópico, foi trago os doutrinadores que dizem que não é preciso ter essa ingestão para que seja efetivo o dano. Por fim, na terceira e última sessão, o objetivo foi avaliar a hipótese formulada para o problema da pesquisa, lá no início do texto. Como já disse, inicialmente supôs-se que é juridicamente possível que existe esse dano, mesmo que não haja a ingestão do produto, e para refutar ou confirmar a hipótese, essa seção ela buscou solucionar o problema a partir da interpretação sistemática. Sendo assim, passa-se agora às conclusões da pesquisa.
Inicialmente, tem que ser a resposta dada ao problema da pesquisa que sim, é juridicamente possível o, o reconhecimento do dano, mesmo que não haja ingestão, ou seja, só com a aquisição do produto, e ver se a partir daí que medidas precisam ser tomadas para que o problema seja solucionado. Sugere-se, então, que haja medidas mais preventivas, principalmente sanitárias, para que evitem de chegar produtos desse tipo ao comércio para ser comercializado aos consumidores, como também uma maior fiscalização dos órgãos competentes para também diminuir que seja comercializado produtos assim. Sugere-se ainda que crie uma lei que especifique como deverá ser penalizado o fornecedor caso venha a ser penalizado. Por quê? A gente tem vários casos, inclusive aí que está o eixo da contradição dos doutrinadores, principalmente nos julgados do STJ, que foi alguns que eu trouxe durante minha pesquisa, porque existem casos que um consumidor compra um pacote de arroz com fio de cabelo e existem casos que o consumidor compra um refrigerante com um animal dentro. Então, são casos totalmente distintos que devem ser solucionados, devem ser tratados, mas cada um com as suas especificidades. Então, é preciso que tenha uma lei que traga como realmente deve ser penalizado e qual a parametrização que essa pena deve ser levada ao fornecedor, para que a lei seja justa e atenda também os dois lados, não seja injusta para nenhum dos lados. Em finalização, a apresentação do meu trabalho, eu me coloco à disposição da banca a questionamentos, esclarecimentos e sugestões. Bem, Giovana, parabéns. Nossa, já deu 9h54. 9h54. Então, foi bem no tempo, né? Tempo certo. Então, tá. Vamos conversar um pouquinho sobre tudo que rolou aqui. Eu anotei bastante coisa para a gente conversar. Primeiro, Vamos. primeiro ponto, assim, eu queria saber o que que você sentiu dessa apresentação. Assim, foi satisfatório ou você acha que poderia ter sido melhor? Eu acho que eu não estou muito técnica, eu estou muito no senso comum. Não tá técnica? O que que significa isso? Assim, eu estou trazendo mais o senso comum mesmo, sabe? Igual no texto eu falo sobre a boa-fé, falo sobre a responsabilidade civil e não estou falando dela. Esse é um ponto interessante. Eu senti falta de fundamento mesmo. Eu estou falando muito superficial. Ó. É porque, assim, ó, a forma como você escolheu expor foi dando muita ênfase no caso inicial, no Uhum. storytelling, e sobrou pouco espaço para você explorar os fundamentos. Então, assim, ó, da sua apresentação, a gente tem que deixar um pouco menos de tempo para o caso, para o storytelling. O tempo que você gastou com os elementos de pesquisa foi suficiente e abrangeu um pouco mais os fundamentos de cada capítulo. Uhum. Para ficar um pouco mais equilibrado e para também a gente entender o que que você usou para chegar na conclusão, porque não foi possível perceber isso na sua fala, né? Mas Entendi. ó, vamos por partes, assim, para a gente poder ir caminhando aqui de acordo com as minhas anotações e com a sua fala. Tá. Eu gostei muito que você usou storytelling. O storytelling ajuda muito a entender todo o contexto, né? E eu gostei muito também que você recheou de detalhes. Então, ao mesmo tempo, né, que eu acabei de te criticar falando que você gastou muito tempo, foi também um ponto positivo, porque foi interessante. Você Eu quis mostrar, tipo assim, porque eu acho que traz muita divergência no caso, por ser só, tipo, aquisição, mas eu quis mostrar que ela tinha um valor sentimental agregado àquela aquisição. Por isso que eu trouxe tantos detalhes. isso, foi um caso meio humilhante ali, porque tinha outros amigos, né, que estavam, Aham. enfim. Então foi bem interessante e a gente tem que ver como é que corta isso. Talvez aquela parte final ali, de que ela procurou advogado, pode ser suprimida, porque não faz tanta diferença para a história, né? Você pode terminar com a história dela chateada, né? Ela chateada e E aí você já já vem com a pergunta logo abaixo, perguntando se seria juridicamente possível. é, não sei Tá. se esse trechozinho vai fazer diferença no final, mas, né, acho que dá para cortar ali. Quando você fala do seu problema de pesquisa, eu não sei se foi no nervosismo que você estava, mas
você fala assim, de dano moral pela ingestão. Aí você não fala Uhum. ingestão de quê, sabe? Você não especificou. Então, tomar cuidado, porque o problema tem que ficar muito claro, Tá, deixar isso bem assim evidente, né? Ingestão de corpo estranho, tá? Então, faltou isso na apresentação do seu problema. tá. Você apresentou os outros elementos super bem, falou, né? Objetivo, geral, específico, justificativa, tudo perfeito, metodologia. Tem um ponto também na sua fala que eu acho que você pode aprimorar, que você fala assim, se haveria o dano moral, eu não lembro exatamente como é que você falou isso, mas foi logo depois dos elementos de pesquisa. Mesmo não havendo o dano, se haveria a reparação, algo mais ou menos assim. O que eu te sugiro fazer é só você falar assim, mesmo não havendo dano concreto. Uhum. Porque, por exemplo, o caso que você trouxe, teve um abalo moral ali, que a gente pode chamar de dano, eventualmente, né? Então, falar que não houve dano, então por que que você está indenizando se você acha que não tem dano? Tá? Pode soar um contrassenso. Então, você pode falar assim, não Entendi. teve um dano efetivo, um dano concreto, algo nesse sentido, assim, só para melhorar um pouco mais essa percepção do que você está trabalhando. Bom, sobre o marco teórico, que foi um dos elementos aí que você apresentou. O marco teórico não pode ser o Código de Defesa do Consumidor. É uma das minhas dúvidas, se poderia ser ou não. Isso está na sua introdução, porque se tiver, passou desapercebido. Não, acho que lá eu coloquei autor. Deixa eu ver. Eu nem lembro. É. O marco teórico, primeiro, né, ele tem que estar em sintonia com o texto, então tem que estar na sua introdução. E eu acredito que não está lá na introdução que o marco teórico é Código de Defesa do Consumidor, que eu teria já sinalizado isso para você. Também acho que não. Então, assim, primeira coisa, volta lá na sua introdução, vê como é que você apresentou o marco teórico, para você falar exatamente a mesma coisa aqui. Tá. Eu fiquei pensando o seguinte, que talvez você tenha querido dizer que o seu marco teórico foi a teoria do risco, que é seria uma teoria possível de ser adotada nesse contexto aí de corpo estranho nos alimentos. Então, assim, tem que pensar se é isso mesmo, ver se é isso mesmo que você falou no seu trabalho, que eu não me recordo, tá? Mas Código Tá. de Defesa do Consumidor é uma lei, e lei não pode ser tida como marco teórico. O marco teórico é a ideia basilar da sua pesquisa. Geralmente é uma teoria, ou, né, uma ideia filosófica e tal. Eu acho que pode ser a teoria do risco, aí você avalia melhor aí. Na hora que você começou a sua explicação das sessões de cada parte, eu senti falta de você definir melhor o que é corpo estranho. E, embora você tenha se sentido muito técnica, essa parte técnica ela faltou e ela é importante para entender todo o contexto da sua pesquisa. Então, defina um pouco melhor o que é o corpo estranho, né? Uhum. E depois você, claro que você elucida isso melhor, especialmente na parte final, que você traz até os exemplos, fio de cabelo, animais e tal, mas na hora de explicar as sessões, defina melhor, lá no início, o que é o corpo estranho. Quando você fala da seção 2 do conflito, você fala assim, ó, a seção 2 abordará, ou foi abordado o conflito. Aí você não fala conflito. Você não falou conflito. E isso você tem que sinalizar, assim, para a banca perceber qual que é a oposição de ideias que existe nesse tema, né? Um Uhum. lado, a proteção do interesse tal, do outro lado, a proteção do interesse Y. Evidenciar qual conflito que é esse. E aí, daí você já pode puxar, inclusive, um dos argumentos que você vai usar para embasar a sua conclusão. Porque diante de um conflito ali, qual que você está protegendo mais? Você está protegendo mais o consumidor, o interesse do consumidor. Então, por que que você está protegendo mais? Aí você fala do caráter de vulnerabilidade, né? Eu não me lembro exatamente do que você falou, mas assim, trabalhar um pouco melhor esse contexto para que a banca perceba por que que no final você diz que o consumidor, mesmo sem ingerir o corpo estranho, ele vai merecer a reparação pelo dano sofrido, né? Então, evidenciar melhor o conflito e, na parte final, que você apresenta lá no terceiro capítulo, que você enfrenta a hipótese, traga um pouco mais esses fundamentos que você usa do recurso especial.
Assim, você tem lá os votos divergentes, né? Mas você fica com um dos votos. Então, traz um pouco mais esses fundamentos para corroborar a sua conclusão lá no final. O da Nancy, né? No caso. Da Nancy, exato. Então, você pode, inclusive, falar assim, que os argumentos utilizados no voto, usados pela Nancy no voto, foram argumentos usados também na sua pesquisa para corroborar a hipótese, enfim. Aí você fala como se fosse, ó, estou usando esses mesmos fundamentos aqui para chegar na minha conclusão, né? Acho que não precisa falar, acho não, não precisa falar dos pensamentos, dos argumentos contrários, porque não vai dar tempo. E a banca já leu isso no seu trabalho, já está lá bem escrito, né? Então, só elucida mesmo aquilo que for necessário para chegar na conclusão, tá? E depois você apresenta a conclusão, do jeito que você fez está ótimo, né? Faz a solução, mostra o que Uhum. pode haver de intervenção, as políticas necessárias para a mudança dessa perspectiva. E só tem um detalhe na sua fala de conclusão que eu acho que tem que tomar cuidado, que você usa a palavra penalizar. E aqui a gente não está, pelo menos eu acho que não, né? A gente não está buscando pena, né? A ideia aqui é proteção do consumidor, indenização pelos danos causados, e não exatamente atribuir pena ao fornecedor, né? Então, assim, e, sequer você fala de pena administrativa, assim, de uma multa, né? Então, não acho que cabe essa palavra. Busca a palavra responsabilidade mesmo, Como ele deve ser responsabilizado, né? responsabilizado, que é o que você usa no seu trabalho o tempo todo, tá? Tá. Agora, sobre a sua performance no geral, né? Esses foram. Ah, não, peraí, tem mais um pontinho aqui que eu me lembro, que eu sinalizei e pulei. Quando você for falar jurisprudência, você tem que tomar o seguinte cuidado. Ou você fala julgados, ou você fala jurisprudência, no singular. Porque o que que você traz? Você traz julgados do STJ. Você não traz jurisprudências do STJ, né? Então, assim, existe a diferença, porque a jurisprudência é o coletivo. Então, no trabalho, eu trago, sei lá, né, 3 julgados do STJ, tá correto. Ou então eu trago a jurisprudência do STJ, tá bom? Tá. E no plural aí não encaixou, né? Não foi correto. Tá. E deixa eu ver. Tá, sobre a sua performance agora. Você tem um bom tom de voz, né? Assim, você fala com dicção, a voz é boa de ouvir, é alta, não tem nenhum tipo de problema de não compreender o que você está dizendo, a forma como você pronuncia. Você falou tudo muito rápido, porque tinha muita coisa para falar, mas em nenhum momento falhou assim, a comunicação. Chegou muito perfeitamente aqui, tudo que você quis passar. Eu acho que pelo nervosismo você acaba se atrapalhando um pouco com as mãos. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque se o seu nervosismo está indo para as mãos, na hora de apresentar, você tem que dar uma controlada nessas mãos. Eu não sei se você já optou aí na sua cabeça se você vai apresentar em pé ou sentada, já optou? Já Se eu apresentar então eu vou sambar com a sala inteira. Tem que ficar sentadinha. É, se você vai sambar a sala inteira, é melhor ficar sentado. Então, quando você ficar sentado, ao invés de deixar sua mão apoiada sobre a mesa, deixa ela no colo, para você controlar um pouco mais esses movimentos. Porque você perde um pouco a noção quando você está falando e a mão fica muito no rosto, né? E atrapalha a pessoa que está te escutando de prestar atenção no que você está dizendo. Uhum. E assim, isso é uma coisa interessante de você perceber, de olhar na vida. Porque de repente você é a pessoa que joga o nervosismo todo para as mãos e denuncia o nervosismo ali. Eu Tá? sou assim. E outra coisa também que eu percebi, e pode ser uma coisa do online aqui, eu não sei se isso vai rolar no presencial, mas vou te falar para você tomar esse cuidado também. Que você tem olhado muito para cima durante a Uhum. apresentação, como se você estivesse resgatando alguma coisa na memória. E quando a gente está diante de uma banca, de um público, a ideia é você olhar para os seus interlocutores. Recentemente, não sei se foi na banca de ontem, ontem não, né? Na banca da sexta-feira ou da quinta, que um dos professores falou isso, mas você não olhava para mim, falou com o aluno, né? Então tem que olhar mesmo, porque ali você está debatendo de igual para igual. Você está contando da sua pesquisa. Então é interessante que você olhe. E essa fuga que a gente faz, né, de olhar para cima, é uma fuga que denuncia mesmo um pouco de nervosismo, de desconforto.
A gente tem que ser um pouco meio fingidor ali, fingir que tá tudo bem. Tá tudo certo. Eu acho que foi mais pelo online mesmo, porque eu esqueci de tirar meu rosto. Eu não consegui olhar para mim falando. Aí eu olhava pra cima pra não ver eu falando, mas já tem na cabeça que eu tenho que olhar nos olhos delas, principalmente de Sônia, que eu já percebi que ela gosta muito de contato visual. E ela não faz anotações durante o trabalho. Tudo que ela tem para perguntar, ela já anotou antes. Então, todo tempo ela está prestando atenção no que está apresentando. É, isso mesmo. Mas foi só isso que eu observei, a questão do gesto, né, que às vezes atrapalha aí você na sua performance e esse olhar para cima. No geral, tá mandando muito bem mesmo, né? A sua apresentação tá muito boa, muito clara. Você se perdeu em algum momento aí, né, que você falou assim, ai, peraí que eu fiquei nervosa. Você denunciou isso. Uhum, Mas você vê que não prejudica, porque assim, o fato de você ter que parar em algum momento para olhar o roteiro, para tomar uma água, é só você não falar que está nervosa. tá. Isso pode acontecer, não tem problema. Se permita isso acontecer, assim, tira da sua cabeça que tem que ser tudo perfeito, né? Se acontecer isso igual aconteceu aqui comigo, você simplesmente toca o barco. Não fala nada para ninguém, porque às vezes ninguém nem percebeu, sabe? Assim, você só está denunciando uma coisa que ninguém percebeu. Toma água, olha pro roteiro e vai embora. Mas é super natural, isso aí não tem problema nenhum. Não atrapalha em nada. Tá bom? Certo? Certo. Obrigada. Você achou que teve alguma coisa aqui que não fez muito sentido, do que eu falei? Não, tudo fez sentido. Então, ótimo. Como você pode perceber, apresentar o TCC exige alguns requisitos imprescindíveis. É necessário que você coloque os elementos de pesquisa, que você apresente as seções do seu capítulo, que você mostre claramente qual foi a conclusão a qual você chegou, ou seja, a resposta do seu problema. Tudo isso tem que colocar no seu roteiro de apresentação. Você tem que apresentar isso para a banca. Eu preciso te contar que a Giovana já apresentou o trabalho dela para a banca oficial, ela foi aprovada com nota máxima, louvor, e o trabalho dela foi indicado para publicação. Ou seja, a Giovana arrasou. Ela pegou todas essas dicas, fez uma excelente apresentação e recebeu altos elogios da banca. Se você quiser também receber as minhas orientações, eu preciso te dizer que eu tenho um curso voltado para oratória de apresentação de TCC. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para que você possa conhecer um pouco mais. E caso você queira adquirir para receber todas as orientações que a Giovana também recebeu, e saber todo o beabá da apresentação, inclusive como responder perguntas da banca, o que a banca espera de você, nós inclusive colocamos lá nesse curso uma banca simulada para que você perceba como que funciona a parte da deliberação das notas, como que os professores conversam sobre o trabalho do aluno, que é aquela parte que os alunos não participam, né, que é apenas os professores, mas nós gravamos uma aula para você perceber como que tudo funciona. Neste curso também você vai encontrar uma aula bônus sobre como realizar, como fazer os slides para o seu TCC, se for o caso de você fazer slides, e também tem um e-book com 50 perguntas que a banca pode fazer para você durante a sua apresentação e também 50 sugestões de respostas. É um curso que vale a pena você adquirir não só pelo TCC, como é um curso que fala de oratória, vai servir para a sua vida. Você vai aprender técnicas de comunicação e oratória que você pode levar para sempre, não só para o momento da banca do TCC. Caso você queira conhecer, é só clicar no link que está aqui embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo.